Bom dia a todos e a todas. Solicito aos vereadores presentes que registrem suas presenças no sistema eletrônico. Chamada dos vereadores. Havendo número legal de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2025, nos termos do que determina o regimento interno desta Casa. Nós vamos agora fazer a aprovação da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Acho que sim. Dando prosseguimento aos trabalhos, passamos ao expediente do dia. Submeto as atas das sessões anteriores, que foram disponibilizadas com antecedência para Vossas Excelências, a apreciação dos senhores vereadores. Certo. Leitura de comunicações e proposições recebidas pela Câmara. Solicito à Secretaria que proceda à leitura das correspondências e comunicações recebidas. Passamos agora à leitura das proposições apresentadas e protocoladas nesta Casa. Solicito à Secretaria que leia as preposições recebidas. Projeto de indicação número 001/2025. Justificativa ao projeto. Nobres edis. Temos a honra de encaminhar para essa apreciação da Casa Legislativa, com base no que autoriza o inciso 10 do artigo 106, com o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacuti, projeto de indicação de nossa autoria, que tem como objetivo sugerir ao Poder Executivo Municipal, por meio deste projeto de lei, a instituição da disciplina de educação ambiental no currículo escolar do município de Pacuti e da outras providências. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo fomentar a educação ambiental no município de Pacuti, assegurando às futuras gerações desenvolvam uma consciência ambiental crítica e atuante. A Constituição Federal, no seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O inciso 6º do parágrafo 1º deste artigo determina que o poder público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Diante da crescente degradação ambiental e da necessidade de promover um desenvolvimento sustentável, a educação ambiental torna-se ferramenta essencial para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos à preservação da natureza. Além disso, a implementação dessa disciplina proporcionará aos alunos uma visão ampliada sobre os desafios socioambientais e incentivará a adoção de práticas ecológicas no cotidiano. Os projetos semelhantes já foram implementados
em diversos municípios brasileiros, demonstrando a viabilidade e benefícios dessa iniciativa. Desta forma, considerando a urgência da adoção das medidas que visam a formação da sociedade mais sustentável, apresenta a indicação para apreciação dos nobres pares e encaminhamento ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 001/2025 dispõe sobre a instituição da disciplina de educação ambiental no currículo escolar do município de Pacuti e da outras providências. O prefeito municipal de Pacuti, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacuti aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído na grade curricular das escolas públicas municipal de Pacuti a disciplina de educação ambiental abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental. Parágrafo único. A disciplina de educação ambiental deverá ser ministrada de forma contínua, interdisciplinar e obrigatória, conforme os princípios e diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei Federal nº 9.795/1999. Artigo 2º. A educação ambiental, direito de todos, é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Artigo 3º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso do povo, essencial à qualidade de vida e sustentabilidade. Artigo 4º. As atividades educacionais no cumprimento desta lei observarão os seguintes princípios: enfoque humanista e holístico, democrático e participativo, a concepção do meio em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, o pluralismo de ideias e concepção pedagógicas na perspectiva da inter e multi e transdisciplinaridade, a vinculação entre ética, educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais, lógicas, regionais, nacionais e globais. Artigo 5º. O poder público, através da Secretaria Municipal de Educação, na execução desta lei, levará em conta os seguintes objetivos: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. A garantia e democratização das informações ambientais, o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, o incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania, o estímulo e cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. O fomento e fortalecimento de integração entre ciência e tecnologia, o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamento para o futuro da humanidade, o reconhecimento e o respeito da pluralidade e da diversidade individual e cultural. Artigo 6º. O conteúdo programático da disciplina de educação ambiental deverá incluir, entre outros temas, recursos naturais e sustentabilidade, poluição e impactos ambientais, biodiversidade e conservação da fauna e flora, gestão de resíduos sólidos e reciclagem, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, educação para consumo responsável, legislação ambiental e cidadania ecológica. Artigo 7º. A implementação dessa disciplina será acompanhada pelo Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação, garantindo a capacitação adequada dos profissionais de ensino para sua aplicação efetiva. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Pacuti, Estado do Ceará, 12 de fevereiro de 2025.
referido projeto de indicação 001/2025 será encaminhado para as comissões e votado na próxima sessão ordinária. Projeto de Lei número 005/2025, de 11 de fevereiro de 2025. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei número 1740/2023, de 23 de março de 2023 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pacuti, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Municipal número 1749/2023, de 23 de março de 2023, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar do município de Pacuti, passa a ter a seguinte redação. Artigo 68. A remuneração e vencimento do cargo para cada mês ao membro do Conselho Tutelar, acrescido das vantagens pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário. Artigo 1º. No efetivo exercício de sua função, perceberá, a título de remuneração, o valor correspondente a R$ 2.277. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à competência de janeiro de 2025. Prefeitura Municipal de Pacuti, 11 de fevereiro de 2025. Encaminho o referido projeto para as comissões e votados oportunamente. Projeto de Lei número 006/2025, de 11 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a educação ambiental, institui no âmbito do município de Pacuti a Política Municipal de Educação Ambiental, PMEA, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pacuti, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Eu, Carol e Michel. Continuando. O Prefeito Municipal de Pacuti, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Política Municipal de Educação Ambiental, seus objetivos, princípios e diretrizes em consonância com a legislação federal e estadual pertinente à matéria. Artigo 2º. A coordenação de política municipal de educação ambiental deve ser efetivada de forma conjunta pelas Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente. Artigo 3º. Cabe às Secretarias de Educação e Meio Ambiente e aos Conselhos Municipais de Educação e Meio Ambiente as funções de propor, analisar e aprovar o Plano Municipal de Educação Ambiental. Artigo 4º. Para alcance dos objetivos desta lei, entende-se que, por educação ambiental, os processos permanentes de ação e reflexão individual e coletiva voltados para a educação e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra. Artigo 5º. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Artigo 6º. A educação ambiental é um processo constante de atuação direta da prática pedagógica em relações familiares, comunitárias e dos desenvolvimentos sociais
na formação da cidadania emancipatória e deve estimular a cidadania. Artigo 7º. A educação ambiental deve estimular o respeito e a diversidade aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação entre culturas. Dos princípios e objetivos da Política Municipal de Educação Municipal. Artigo 8º. São os princípios que regem a educação ambiental em todos os seus níveis, o enfoque humanista e sistema democrático e participativo e prático, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico, político e o cultural, sobre o enfoque da sustentabilidade, a pluralidade e diversidade de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da multi, inter e transdisciplinaridade, a vinculação entre a ética, educação, o trabalho, a cultura, a democracia participativa e as práticas socioambientais, a garantia da continuidade, permanência e articulação dos processos educativos no âmbito formal e não formal, a avaliação crítica permanente do processo educativo, a abordagem articulada das questões socioambientais locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento, a valorização, o resgate e o respeito à pluralidade e diversidade individual, sociohistórica e cultural, a articulação com o princípio da gestão democrática do ensino público na educação básica, traduzindo na participação das comunidades escolar e local na elaboração do projeto político-pedagógico das escolas e em conselhos escolares ou equivalente. Artigo 9º. São objetivos fundamentais da educação ambiental desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, históricos, científicos, tecnológicos, culturais e éticos. Garantir a democratização, a publicidade, a acessibilidade e a disseminação das informações socioambientais, estimular e fortalecer a consciência crítica sobre as questões e problemáticas socioambientais, incentivar a participação individual e coletiva permanente e responsável na defesa da qualidade socioambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania, considerando o sentido de pertencimento, estimular a cooperação entre diversas regiões do município, com a vistas à construção de uma sociedade sustentável fundamentada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social e responsabilidade. Fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, sociedade e ambiente, tendo como perspectiva a sustentabilidade, estimular o desenvolvimento das políticas e pesquisas e a adoção de tecnologias menos poluentes e impactantes, propondo intervenções quando necessário. Das competências. No implemento da política municipal de educação, ao poder público municipal, definir as políticas públicas que incorporem a dimensão socioambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, estimular e fortalecer o engajamento da sociedade na conservação, preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, promover programas de educação ambiental integrados às ações de preservação, conservação e recuperação da sustentabilidade socioambiental. As instituições de ensino inserir a educação ambiental de forma transversal como estratégia de ação na concepção, elaboração e implementação do projeto político-pedagógico, PPP, da unidade de ensino. As instituições de educação superior, públicas e privadas, estabeleceram os meios para produção, disseminação do conhecimento e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a melhoria das condições socioambientais do município. Aos meios de comunicação e informação, incorporar a dimensão socioambiental de forma processual, transversal e contínua em todas as suas atividades. As empresas e instituições públicas e privadas, entidades de classe, promover programas destinados à sensibilização e formação dos gestores, trabalhadores e empregadores, visando a melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre os impactos do processo produtivo do meio ambiente. As empresas, instituições públicas e privadas e entidades de classe a apoiar programas e projetos voltados à educação ambiental em parceria com a comunidade, visando sustentabilidade local, em consonância com a política e o plano municipal de educação ambiental. A sociedade como um todo manter a atenção permanente e a formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada
a prevenção, identificação e a solução de problemas socioambientais, bem como o exercício do controle social sobre as ações da gestão pública. As organizações não governamentais, as organizações de sociedade civil de interesse público, as organizações sociais de rede, movimentos sociais e educadores em geral, propor, estimular e apoiar o desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental em consonância com o Plano Municipal de Educação Ambiental, que contribuam para a produção de conhecimento e formação de sociedades sustentáveis. Da Política Municipal de Educação Ambiental. Artigo 11º. A Política Municipal de Educação Ambiental será implementada por meio do Plano Municipal de Educação Ambiental, a ser instituído por instrumento legal e deverá se caracterizar por linhas de ação e estratégia. Artigo 12º. O Plano Municipal de Educação Ambiental compreenderá as atividades vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental desenvolvidas na educação formal e não formal, de forma contínua, processual, permanente e contextualizada, devendo contemplar a formação dos sujeitos para a promoção de educação ambiental, o desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de intervenção, o estabelecimento de critérios para a produção, divulgação e aquisição de materiais didáticos, paradidáticos e educativos em geral, o acompanhamento e avaliação continuada, a disponibilização permanente de informações, o fortalecimento da educação ambiental no processo de gestão ambiental, o fortalecimento da educação ambiental nos planos de bacia hidrográfica, o fortalecimento dos fóruns de participação popular, a orientação da realização de eventos da educação ambiental, a consolidação de ações, programas e projetos de disseminação das informações ambientais, a implementação e consolidação da educação ambiental nos diversos setores da sociedade civil organizada, o reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural do município, fortalecimento da educação ambiental nas áreas protegidas e em seu entorno, o fortalecimento da educação ambiental na zona rural para a preservação, conservação, recuperação e manejo do território contra o uso abusivo de agrotóxicos e incentivando ao cultivo de alimentos agroecológicos e orgânicos, da gestão e da execução da Política Municipal de Educação Ambiental. Artigo 13º. No âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverão indicar os responsáveis em seus quadros para execução do PMEA. Artigo 14º. As atribuições das Secretarias de Educação e Meio Ambiente em conjunto. Elaborar e implementar o Sistema Municipal de Informações de Educação Ambiental, definir as diretrizes para implementação da Política Municipal de Educação Ambiental, articular, coordenar e supervisionar os planos, programas e projetos na área da educação ambiental e no âmbito municipal, participar da negociação de financiamentos, planos, programas e projetos na área da educação ambiental. Artigo 15º. A execução da Política Municipal de Educação Ambiental ficará a cargo dos órgãos municipais de meio ambiente e de educação, das instituições educacionais públicas e privadas do sistema de ensino, dos órgãos integrantes da administração pública, municipal, direta e indireta, além das organizações não governamentais, instituições de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. Do Sistema de Informação sobre a Educação Ambiental. Artigo 16º. Cabem às Secretarias de Educação e Meio Ambiente a responsabilidade de elaborar e implementar o Sistema Municipal de Informação de Educação Ambiental. Artigo 17º. São princípios para o Sistema Municipal de Informação de Educação Ambiental a descentralização da coleta e da produção de dados e informações, a sistematização das informações, coordenação unificada do sistema, divulgação de informações, articulação com os sistemas brasileiros de informação sobre educação ambiental e meio ambiente. Artigo 18º. O Sistema Municipal de Informação sobre Educação Ambiental tem como objetivo democratizar o acesso à informação socioambiental, reunir, tratar e divulgar informações sobre educação ambiental, atualizar permanentemente as informações sobre programas, projetos e ações voltadas para a educação ambiental, subsidiar a elaboração e a atualização do Programa Municipal de Educação Ambiental. Da educação ambiental formal. Artigo 19º. A educação ambiental na educação formal será desenvolvida no âmbito dos currículos e atividades extracurriculares das instituições de ensino públicas e privadas, englobando os níveis e modalidades de ensino, a saber,
Níveis de ensino: educação básica, educação infantil, educação fundamental, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior: modalidades de ensino: educação especial, educação à distância, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação no campo. Artigo 20º. A dimensão ambiental e suas relações com o meio social e o natural devem estar inseridas de forma crítica, emancipatória, transformadora e prática nos currículos de formação dos profissionais da educação, em todos os níveis e em todas as suas disciplinas. Parágrafo único. Os profissionais de educação em atividade deverão receber de forma continuada, em turmas multidisciplinares, a fim de que várias propostas sejam dialogadas sobre a educação ambiental, com o propósito de entender adequadamente os cumprimentos dos princípios e objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental. Artigo 21º. A educação ambiental deve ser inserida em todos os níveis e modalidades de ensino, constituindo-se em prática educativa contínua, permanente e integrada aos projetos educacionais e incorporada ao projeto político-pedagógico das instituições de ensino. Parágrafo 1º. A educação ambiental deverá ser contemplada de forma inter- e transdisciplinar nos projetos político-pedagógico e nos planos de desenvolvimento das instituições de ensino, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Parágrafo 2º. A educação ambiental não deverá ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino de educação básica e nas modalidades de educação do campo, educação de jovens e adultos e educação especial. Parágrafo 3º. Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. Parágrafo 4º. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deverão ser incorporados o conteúdo que trate de práticas ambientalmente sustentáveis e da ética ambiental em suas atividades profissionais a serem desenvolvidas. Artigo 22º. As instituições de ensino de rede pública, em seus respectivos conselhos e instituições de ensino privadas, deverão incentivar, em suas atividades práticas e teóricas, a participação da comunidade na identificação de problemas e potencialmente locais na busca de soluções sustentáveis, a participação e o fortalecimento dos coletivos organizados pela escola e pelos movimentos sociais, a criação de espaços para a vivência, discussão e ações de educação ambiental. Artigo 23º. A educação ambiental no âmbito das instituições de ensino deve valorizar a história, a cultura, a diversidade e o ambiente para fortalecer as culturas locais. A educação ambiental não formal. Artigo 24º. Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização, mobilização e formação da coletividade sobre as questões socioambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do ambiente de forma integral. Parágrafo único. O poder público, em nível municipal, incentivará e promoverá a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres de programas e campanhas educativas e de formação acerca dos temas socioambientais. A ampla participação das instituições de ensino de educação básica, profissionalizante e superior e de organizações não governamentais na formulação e execução de programas de atividade vinculadas à educação ambiental não formal. O apoio e a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programa educacional em parceria com as instituições de ensino de educação básica, profissionalizante e superior, as organizações não governamentais. A sensibilização e mobilização da sociedade para a importância da preservação, conservação e reflorestamento do bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, especialmente das áreas protegidas e da bacia hidrográfica. A sensibilização, mobilização e formação ambiental dos agricultores e trabalhadores rurais, inclusive nos assentamentos, para as práticas agroecológicas. A implantação de atividades ligadas ao turismo sustentável. A inserção de educação ambiental nas atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento, de fiscalização, de gerenciamento de resíduos, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais e de melhoria de qualidade ambiental.
na política econômica, social, cultural, de ciência e tecnologia, de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde, nos projetos financiados com recursos públicos e privados. A participação e o controle social na gestão dos recursos naturais, na elaboração e execução de políticas públicas. O apoio e a sensibilidade para a estruturação de coletivos educadores ambientais no município, bem como a formação continuada da educação ambiental desses grupos. Desenvolvimento de projetos ambientais sustentáveis elaborados pelos grupos e comunidades. Formações de núcleos de estudos ambientais das instituições públicas e privadas. Desenvolvimento de educação ambiental a partir de processos metodológicos, participativos, inclusivos e abrangentes, valorizando a diversidade cultural e os saberes e as especificidades de gênero e etnias. A inserção do componente de educação ambiental nos programas e projetos financiados pelo poder público, oriundos de conversão e de multas ambientais, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Plano Municipal de Educação Ambiental. A inserção da educação ambiental nos conselhos municipais, a inserção da educação ambiental nos programas de extensão rural, priorizando as práticas agroecológicas, a formação permanente da educação ambiental para agentes sociais comunitários oriundos de diversos segmentos e movimentos sociais para atuar em programas, projetos e atividades a serem desenvolvidas em comunidades, bacias hidrográficas e unidades de conservação. Espaços públicos devem aplicar a educação ambiental em suas ações internas e externas. O município deve incentivar a prática de educação ambiental nos espaços privados, como comércio, feiras livres e entre outros. Da alocação de recursos financeiros. Artigo 25º. A alocação de recursos financeiros para o desenvolvimento e a implementação dos programas e projetos relativos à política de educação ambiental manterá conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental, prioridade das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, articulação interinstitucional, economicidade medida pela relação entre magnitude dos recursos e alocar ao retorno social apropriado pelo plano ou programa proposto, equidade entre as diferentes regiões do município. Artigo 26º. Caberá às Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente a incentivar de concluir nos seus respectivos programas de trabalho constantes do Plano Plurianual do Orçamento Anual as ações de educação ambiental no âmbito municipal. Artigo 27º. Fica incumbido ao Poder Executivo Municipal garantir recursos para o fomento da pesquisa, projetos e publicação em educação ambiental. Artigo 28º. Dos recursos recebidos pelo município advindos do ICMS ecológico que foram recebidos por ter cumprido critérios referentes à educação ambiental serão destinados preferencialmente a programas, projetos, publicações em educação ambiental. Artigo 29º. Os programas de assistência técnica financeira relativos a meio ambiente e educação em nível municipal deverão alocar recursos às ações de educação ambiental. Artigo 30º. Aos casos de omissão e ou não observação dos preceitos desta lei, sujeita a infrator os termos da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Artigo 31º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a editar o decreto para regulamentar a presente lei. Artigo 32º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pacuti, 11 de fevereiro de 2025. Ufa, né? O referido projeto será encaminhado para as comissões oportunamente. Iniciamos agora a ordem do dia. Dando continuidade, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 001/2025, que altera o artigo 100 da lei complementar número 003. Comissão em discussão. Pulou, foi.
artigo 100 da Lei Complementar 003/2004, para dispor sobre a data de repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Pacuti. Coloco em primeira discussão e abro espaço para a manifestação dos vereadores interessados em se pronunciar sobre o referido projeto. Complemento. Boa tarde a todos. Esse projeto, por se tratar de uma alteração de uma lei complementar, ele tem que ser apreciado e votado em duas sessões, certo? Essa é a primeira discussão. Onde Vossas Excelências tiverem algum ponto a levantar, ou algum questionamento, né, podem fazer nessa oportunidade. Aí será apreciado em primeira discussão e votado também. E na próxima sessão, na sessão que a presidente designar, ele será discutido a última vez e votado de forma definitiva. Já estava. Vai continuar nas comissões, né? Eu coloco em primeira discussão e abro espaço para a manifestação dos vereadores interessados em se pronunciar sobre o referido projeto. Encerrando a discussão, coloco o projeto em primeira votação. Projeto aprovado. Agora a gente vai votar. Aquele. Não sei se o plenário decidiu, né, pela votação desse projeto nessa sessão. Aí abre espaço. Ele é o 001, né? O projeto de lei número 005 foi, por unanimidade, né, escolhido para ser votado hoje, por uma questão já está completo, né, então a gente coloca aqui em discussão e votação. Encaminhado às comissões. Já vai ser votado. Bom dia a todos, cumprimentar os senhores e senhoras vereadores, público presente, os amigos das redes sociais. Como foi bem falado pela presidente, né, é um projeto bem simples, como nós mesmos vereadores estávamos discutindo aqui, já está dentro do esperado, né, que os nossos conselheiros é uma atualização necessária e também vão receber retroativo a janeiro. Então, assim, há uma necessidade de ser aprovado hoje, para que não interfira no pagamento, né, no fechamento da folha desse mês. E eles recebam normalmente já seus benefícios, né, no final do mês atualizado. Então, por mim, como membro da Comissão de Finanças, aprovo o projeto. Mais alguém para se manifestar? Bom dia a todos os vereadores, em nome da presidente,
todos que nos assistem pelas redes sociais. Como relator de finanças, meu voto é sim. Bom dia a todos, colegas vereadores, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Como presidente de finanças, meu voto é sim. Não havendo mais nada a discutir, a gente coloca em votação. Projeto aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia, passaremos para os requerimentos. Requerimentos escritos. Passamos agora à leitura e apreciação dos requerimentos escritos apresentados pelos vereadores. Para cada requerimento, solicita a secretaria que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 13/2025, de autoria da vereadora Romênia Uchoa Pereira de Araújo. Requer do secretário de Infraestrutura a solicitação de construção de um abrigo para a população e mais especialmente para os estudantes em Areias, próximo ao campo e ao sítio Olho d'Água. 27 de janeiro de 2025. Concedo a palavra à autora do projeto. Bom dia, né, a todos e a todas, vereadores e vereadoras, em nome da nossa presidente, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, gente, assim, existe uma preocupação observando, né, já há muito tempo, e agora como vereadora, a gente percebe que, eu sei que talvez em algumas mais comunidades também vai precisar, mas nesse primeiro momento eu observei lá aquela região, né, que a gente vê a necessidade, extrema necessidade desse abrigo, porque as crianças, elas vêm ali daquelas casas, né, que ficam ali próximo do campo e vão ali para a pista, né, que hoje em dia tem a pista, e ficam ali esperando a van, né, que tem criancinhas que se deslocam de Areias para Santana, quando saem da creche. Então, realmente, seria muito importante a construção desses abrigos, né, para que essas crianças pudessem ficar ali esperando aquele transporte sem se molhar nesse período de chuva, no período de sol. Então, gostaria muito que esse pedido realmente fosse, esse requerimento fosse atendido, né, se possível, porque realmente existe essa necessidade. Coloco em votação o projeto apresentado pela vereadora Romênia. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Todos continuaram sentados. Para os verbais, né? Agora a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 14/2025, de autoria da vereadora Romênia Uchoa. Requer do secretário de Infraestrutura para solicitar a construção de um abrigo para a população e mais especificamente para os alunos de Timbaúba, priorizando o local de maior concentração de passageiros. 27 de janeiro de 2025.
Coloco em votação o referido projeto de autoria da vereadora Romênia. Requerimento aprovado. Requerimento número 15/2025, de autoria da vereadora Romênia Uchoa. Requer do secretário de Infraestrutura para solicitar a construção de um abrigo para a população e, mais especificamente, para os alunos da Monguba de Baixo, próximo ao Vale das Roças, para atender a demanda da comunidade conhecida como Vila do Arroz. É muito importante, realmente, acompanhar aqui seus requerimentos, essa questão do abrigo, até porque são construções simples. Então, rapidamente se constrói um abrigo desse e resolve muitos problemas. Tanto a questão de chuva, como também a questão do sol, como você bem falou. E eu queria que você incluísse aí também um abrigo ali na Monguba também, na entrada da água. E eu passei recentemente lá, tem lá um guarda-sol, enorme, mas não resolve o problema, ameniza. Então, por gentileza, inclua também esse abrigo aí na entrada da água ali, que a comunidade também necessita. Muito pertinente esse requerimento, muito importante. Também acho bem interessante, né, esse requerimento da Romênia. Eu acredito que ele se estenda, né, a outras comunidades também, né, como Macapá, né, Nilson? O próprio sítio Bonfim, que os meninos geralmente esperam em frente à igreja, mas não tem um abrigo, né? Então, isso é bem interessante. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 16/2025, de autoria da vereadora Romênia Uchoa. Requer do secretário de Infraestrutura para solicitar a construção de um abrigo para a população e, mais especificamente, para os estudantes, na localidade de Monguba do Meio, próximo à Água do Pacuti. Coloco o requerimento em discussão, indagando algum vereador sobre o mesmo. Romênia, quer falar? Não, só reforçando aqui a questão desse, já contempla, né, Fernandina, esse local que você tinha pedido, né? Pronto. Coloco o seguinte requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 18/2025, de autoria do vereador Fernando Moreira Pontes. Requer do secretário de Infraestrutura que seja realizada a manutenção da iluminação pública da comunidade de Caxitu de Cima, nos pontos próximos da casa da Elisa e próximo à casa da Maria da Conceição. 11 de fevereiro de 2025. Presidente, em visita à comunidade, né, recebi essa reclamação e essa solicitação dessa manutenção dessas duas luminárias que estariam queimadas. Então, seria só uma manutenção. Essas foram que me passaram, mas a equipe estando lá já
né, já faz uma avaliação e vê mais algum ponto que esteja com defeito. Ok. Coloco o requerimento em discussão. Se algum vereador quiser se pronunciar. Então, coloco em votação o requerimento. Requerimento aprovado. Requerimento número 19/2025, de autoria do vereador Fernando Moreira Pontes. Requer a secretária de Infraestrutura para solicitar a abertura de valetas para retirar as águas no acesso à Caixa de Cima, iniciado na CE 005, 11 de fevereiro de 2025. Presidente e senhores vereadores, eu acredito que esse seja a nossa maior dificuldade das estradas da zona rural. Nesse período da quadra invernosa é o que mais estraga, que mais danifica nossas estradas. Então lá é visível, porque por coincidência eu estava passando lá na hora de chuva e a quantidade de água corrente na estrada é muito grande. Então com isso, o restinho de calçamento que tem vai se acabar. E dificulta mais ainda o tráfego das pessoas da comunidade, principalmente dos alunos. Então lá, inclusive, lá as valetas já praticamente não tem mais, né? Então precisa ser reaberto. E é um local, de certa forma, de difícil acesso, porque se torna um alto, longo, né? E precisa se retirar essas águas quanto antes e já iniciar uma manutenção. Coloco o requerimento em discussão. Eu quero até me pronunciar, Fernandinho, em relação a esse detalhe, né? Porque a gente sabe que essas chuvas, quando ela vem, principalmente com vento e muito intensos, são problemas gerados assim, em várias localidades, né? Inclusive no Bonfim também tem a parte de baixo na vila, logo no início da vila, está entrando água nas casas, né? Porque a água não tem por onde escoar, aí acho que são as 3 casas, que uma chuva pequena, mas só que de grande intensidade. Inclusive, que foi um requerimento que eu fiz, até que a CEINFRA se programasse, já se organizando na questão de abertura de valeta. O que é que nós temos que fazer aqui? É ir alertando alguns pontos mais críticos, né? Nós moramos na Serra, então boa parte das nossas comunidades, né? Sorte, por exemplo, a Romênia, que hoje tem um asfalto, né, de acesso à comunidade de Areias, mas era um calçamento problemático. Então, a CEINFRA hoje tem que fazer algumas manutenções, alguns trabalhos emergenciais, para que não piore a situação e, ao mesmo tempo, tente amenizar o que já está ruim, né? Então, nosso trabalho é esse, tentar. Já foi alertado que esse programa foi. Inclusive, eu recebi a resposta de requerimento, que estão trabalhando nisso. Mas, nesse meio tempo, nós também vamos alertar pedindo urgência alguns trabalhos específicos de algumas comunidades que estão precisando. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 20/2025, de autoria do vereador Fernando Moreira Pontes. Requer da secretária de Infraestrutura a realização de serviços de manutenção e melhoria no acesso à localidade de Caixa de Cima, com início a partir da CE 065. No trecho mencionado, apresenta condições que dificultam o tráfego. Ju, só ficou 105, que é 65, 065. Bom, como mencionei no requerimento anterior, são 2 problemas. Um está ocasionando o outro. Primeiro, tem que abrir as valetas para tirar o fluxo da água de dentro da estrada. E segundo, realizar a manutenção com urgência do calçamento. Então, são 2 serviços num só, com urgência para aquela comunidade. E concluindo a abertura da valeta, vereadores, eles vão perceber que existe um bueiro lá. Então, assim, isso aí já foi feito em outras gestões. Porque tem um bueiro, mas o bueiro se encontra entupido
e também não tem mais as valetas para direcionar água para esse bueiro. Então, já mostra que antes funcionava e que hoje tem só que dar um trato lá para voltar a funcionar novamente e resolver o problema. Coloco o requerimento em discussão. Se algum vereador quiser se pronunciar sobre o mesmo. Vereador, aproveitando aqui sua fala, na sessão passada eu fiz um requerimento exatamente pedindo isso aí para a CEINFRA, ali naquele acesso ali do alto do Cajatu de cima, exatamente pelo fato da gente começar as aulas e todos os anos eu vejo o problema daquelas famílias, que os pais descem, às vezes com chuva, para ir deixar os filhos ali na CE, pela falta da manutenção daquele alto. É um alto que realmente, todos os anos a gente tem problema ali, e é muito importante que a CEINFRA olhasse para ali com carinho. Requerimento aprovado. Desculpa, pessoal, o requerimento vai para votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 21/2025, de autoria do vereador Joanes de Souza Bezerra. Requer do superintendente do DETRAN a implantação e sinalização viária para a regulamentação do trânsito no centro do município de Pacuti. A medida se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e pedestres na região, especialmente nos fins de semana, quando há um aumento significativo da movimentação em razão das atividades de comércio e turismo local. 11 de fevereiro de 2025. O vereador Joanes quer se pronunciar? Sim, a justificativa é a melhor organização do trânsito, principalmente nos finais de semana. Deixa eu só, Jones, pegar aqui uma deixa. Foi muito bem citado, Jones, esse seu requerimento. Inclusive, era um requerimento verbal que eu ia fazer em relação ao trânsito de Pacuti. Esse requerimento era também importante que chegasse na Polícia Civil, Dr. João, para que fosse combatido na nossa cidade motos em cima de praças, descargas alteradas. Era um requerimento que eu ia fazer, aproveitando a deixa aí do Joanes, se você me permite acrescentar aí, Joanes, no seu requerimento, que fosse possível também no requerimento que todos os vereadores assinassem, para que esse requerimento chegasse na Polícia Civil, no doutor João, no juiz, no prefeito, para que pudesse tomar as medidas cabíveis, porque assim, já Pacuti vai virar a Índia. Ninguém sabe onde é mão, ninguém sabe o que é contramão, ninguém sabe onde é vai, onde é que vem, e principalmente que fosse tomadas as medidas cabíveis dentro da própria gestão, que os secretários conversassem com a sua equipe, porque eu vejo muito e presencio constantemente a própria gestão andando na contramão. Entendeu? Então eu vejo assim, os motoristas que é para dar exemplo, são os que mais são na contramão, né? Então assim, João, foi muito bem seu requerimento e eu acho que foi muito válido. Muito obrigado. Uma participação também, presidente. É muito importante esse requerimento, até porque eu acho que não pode ficar só em relação à questão da identificação da regulamentação, tem que ter também um trabalho de educação no trânsito. Porque assim, a gente vê diversas situações, como por exemplo, nesse alto aqui da igreja, vários carros estacionados no alto. Isso já impede, já aconteceu de a gente estar subindo e já vem carro descendo, então já vem na contramão, então isso dificulta. Já aconteceu várias vezes na rua de lá, que é a rua, o fluxo descendo, a rua do comércio do Joanes, os carros da água só por lá, que é um alto, né, mais leve. Aí já vira que rebuliço, é carro saindo do meio, é carro voltando, porque é um caminhão pesado que não pode parar no meio do alto.
Então tem que ser feito um trabalho de educação no trânsito para que as pessoas tenham essa consciência e queiram realmente mudar, queiram realmente melhorar. Não adianta só botar as placas e ficar por isso mesmo, vai continuar a mesma situação. Porque essa organização do trânsito, até comentando com o vereador Joães, ainda foi na época do Edson. Muita gente ainda respeita, mas muita gente é como se não existisse. É como se não servisse para nada. E a gente respeitando, as pessoas respeitando, seguindo, fazendo o correto, vai se evitar muito acidente. E só tem melhorias para nós, principalmente para as crianças. Né? É muito importante o requerimento. E ressaltando também que o índice de acidente de moto no nosso município cresceu demais. É constantemente a gente tem uma notícia, um óbito, acidente de moto. Quando não é óbito, é uma batida, é acidente grave. Né? Coisas que a gente não tinha. Não era de costume, né? Isso entre a gente. Paco tinha uma cidade pacata, de pessoas hospitaleiras, de um clima ameno, né? De uma cidade gostosa de se viver. Então, assim, como o Fernandinho mesmo disse, realmente tem que ser feito esse trabalho de conscientização e que não seja só nos finais de semana, não, João. Isso tem que ser todo dia, entendeu? Se for o caso, a gente entrar aqui com um projeto de emancipar o trânsito do nosso município, ver quais são as normatismos que a gente tem que tratar, né? Porque é futuro. E a tendência ou melhora ou vai ser só piorar. Agora, outra coisa muito importante também, para que nós tenhamos orgulho de andar nas nossas ruas, é a manutenção decente das nossas ruas, viu? Porque está deplorável. O que acontece hoje, a gente tem que estar desviando de buraco constantemente. Então a gente precisa ou de uma revitalização, de uma recuperação geral, ou de implantação, como já quiser fazer, o intertravado. Que já é outro passo para a modernização da cidade. Agora, que precisa de uma manutenção séria, isso aí precisa, o quanto antes. Então, só para finalizar, Sônia, é importante que esses requerimentos, eles sejam, como eu disse, que cheguem nos secretários, para ter essa conscientização dentro do próprio poder público, e que cheguem nesses órgãos que a gente citou, entendeu? E, junto com o requerimento, peça uma resposta dos secretários, do prefeito, da Polícia Civil, do juiz, entendeu? Para que a gente possa saber se realmente também essas pessoas têm interesse em nos ajudar a tratar esse problema que está virando um caos. Só um minutinho. Pegando um gancho aqui do vereador Richelme, ele falou num termo aí que eu acho que já existe a lei sobre as motos com descarga barulhenta, né? Então que essa lei seja cumprida, né? Porque faça valer, porque a gente tá na rua, o pessoal fica reclamando, os vereadores, faça uma lei, a lei já tem, só que não é cumprida, entendeu? Então, junto com esse requerimento, vá também para o promotor, para que faça valer o que está dizendo a lei, tá bom? Como existe a lei do silêncio, né? Hoje, se você soltar um fogos, amanhã você está preso. Aliás, às vezes antes o fogo próprio explodir, né? Enquanto a descarga faz bem mais barulho do que os fogos, né? Que infringe diversas leis do meio ambiente, da lei de trânsito, né? Da lei do silêncio. Então é importante isso que a gente também tenha essa resposta dessas pessoas e que a gente também possa trabalhar a emancipação do trânsito do nosso município. Importante. Concordo, né, plenamente com os posicionamentos dos colegas e quero até acrescentar também a questão, né, da organização do trânsito, como o Fernandinho falou. Tanto é uma questão de gestão, como também de educação. Né? A gente sabe que o comércio também, às vezes, coloca muita mercadoria nas calçadas, já é um problema. A gente já tem problema até com os postes que ficam, né? A gente tem que se colocar no lugar daquelas pessoas de cadeirantes, de pessoas que têm dificuldade de se locomover. Né? Então, a gente tem que ver tudo isso.
E um outro ponto de vista que eu sei que é bem polêmico, né, a história da grande necessidade do projeto da estrada, né, da estrada Beira-Rio, de sair esse projeto, porque nós não podemos ser egoístas de pensar, vai me prejudicar, mas a gente tem que pensar no povo, no benefício que traz para a população, e não pensar só em si. Eu tive sábado, a oportunidade de ver, eu acho que houve algum acidente, eu não sei, a ambulância, até o Kelso que ia dirigindo, se eu não me engano, para os carros saírem do meio, principalmente naquela rua ali do Polo de Lazer, né, porque ali é bem prensado e as pessoas às vezes não respeitam a ambulância que vem, né, que a gente já sabe também, já entra para outro ponto de vista aí também a questão dos acidentes de trânsito. Eu costumo muito dizer que você quer mexer com a sua consciência, faça uma visita no IJF, uma visita com saúde, não precisa estar doente, não. Porque eu tenho certeza que essas pessoas que vivem fazendo marionete no trânsito, né, com exibicionismo, esses meninos, principalmente os mais jovens, eles precisam desse momento, de ver o que acontece no hospital de grande porte daqueles, como o IJF, que a gente sabe que estava em crise, ainda não saiu totalmente, né, que é aos poucos. Então, isso é uma coisa para se pensar. Então, muito bem colocado esse projeto, viu, Jones? Parabéns. Sônia, você tocou num assunto aqui, num ponto muito que é visível, a questão da Rua do Comércio. A Rua do Comércio hoje só tem carro e moto. Você não tem onde parar, não. Eu entrei em parceria com um amigo nosso aqui que é do comércio, o Fernandinho, que a gente vai substituir a frente da loja dele de moto por jarros de planta. Deixar bonito para as pessoas não estacionar. Porque lá hoje tem uns cones, né? Inclusive a gente até mandou confeccionar os vasos, os jarros. Acho que a gente recebe, próxima semana já. A ideia é essa, trocar o cone por jarros de planta, deixar a rua mais bonita, mais agradável. Porque você não consegue mais andar não, ali não. Na verdade não tem mais nem calçada. Ou é calçada, é estrada. Entendeu? E apesar que já teve acidentes lá, né? Aí a gente vai iniciar esse trabalho lá, substituindo os cones por jarros. Fazer um trabalho de conscientização também do próprio comércio. A gente já conversou com alguns lá, que também aderiram à ideia, para fazer essa troca, né? De colocar jarros de planta para deixar até a rua mais bonita, sabe? Foi muito importante isso aí, esse ponto hoje aí. Gente, eu também gostaria de colocar minhas observações. Esse projeto, Jones, era algo que eu já vinha vendo, né? Acho que todos nós, né? Com certeza. Só que a gente sabe que a gestão, né? Eu sempre me refiro à gestão passada, sabendo que é a continuidade dessa que já vem. Sabemos que já foi tomada algumas providências, né? Quando retiraram essas árvores que existiam ali, no tempo foi muito polêmico, já foi alguma providência que foi tomada, que foi muito bom, né? Hoje em dia a gente tem um estacionamento aqui, mas a gente sabe que realmente não solucionou, né? Porque Pacuti continua crescendo, né? As pessoas vêm das comunidades para resolver suas coisas no dia a dia. Então, hoje em dia, eu acho que um dos grandes problemas do nosso município, da nossa cidade, da nossa sede, é a questão realmente do trânsito, né? É um dos pontos que, às vezes, eu me deparo com várias pessoas, mesmo antes de ser vereadora, falando essa questão. Os meus próprios familiares, eu não aceito isso, realmente é um caos, e realmente é. Nós sabemos, como a Sônia citou, que a construção da Beira-Rio realmente seria uma solução, né? Mas também eu não sei como que está, né? Sei que não depende só da gestão, né? Depende de várias coisas que com certeza está sendo estudada e pensada. Mas eu acho que a questão da educação, como foi citada aqui, é uma coisa muito importante, que poderia ser colocado isso. Essa questão, Richelme, realmente, né, de ver essa rua do comércio e implantar isso aí que você sugeriu, é uma ótima, realmente, opção também. E é isso, é fazer o que está dando para fazer nesse momento. Porque hoje mesmo, né, a gente descendo ali na Rua do Polo,
os moradores, né, porque também não tem onde colocar seus carros, colocam ali os carros, aí ele já prejudica a passagem, né, de um caminhão que vem, de um ônibus, né, na hora que termina a escola, gente, isso aqui é um caos, é um risco muito grande, né, até para os próprios alunos. Então, tem que ver aí uma norma. Eu sei que talvez a gente poderia pensar que juntos, geralmente o projeto de lei sai de um vereador, mas poderíamos fazer diferente, né, eu acho. Né? Não sei, Tavares, você poderia nos orientar, né? A gente pensar um coletivo, né? Ver com a gestão, ver o que a gente poderia estar aqui para apoiar, porque a gente sabe que muitas pessoas vão achar ruim, mas no momento que as coisas começarem a fluir, vão realmente achar que aquilo ali foi bom. Então, é algo que precisa ser tomada uma decisão urgente, pelo menos o paliativo, né? Assim que se resolva, adotar um local que possa ser estacionado, os mais carros ali, tem aquele estacionamento ali do São Luís, que eu sei que é longe, mas alguns carros que ficam direto assim, as pessoas têm consciência, não, vou passar o dia na rua, os servidores, né, Richelme? Vamos colocar lá, já desobstrui, né? Então, já é um ponto que a gente poderia pensar juntos e colocar algumas normas e fluir, entendeu? É um projeto bem polêmico, mas tem que ter um pontapé, né? Tem que começar. Tem que Porque ter. do jeito que está, não tem Mas como não- ficar. Ó, Gente. eu já vi pessoas dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, se Pacuti vier uma sinalização, né, um fotossensor, uma coisa, vocês têm coragem como vereador colocar isso para que seja... É polêmico? É, mas é necessário, gente. Necessário. Isso aqui, cada cidade que evolui dessa forma, a organização. O progresso, ele traz transtorno, mas depois se acomoda. É assim. Com certeza. Não pode se acomodar, porque aqui só tem a crescer. Se Deus quiser Pacuti daqui a alguns anos, vamos crescer, o turismo vai girar. Para Nós tudo precisamos existe um nos estudo, adequar. né? Para tudo existe um estudo. Se fosse colocar intertravado na cidade todinha, que é uma excelente ideia, vai ter que algo vai ter que parar. As ruas vão ter que ser obstruídas. Então, é baseado em estudos que tudo se cresce. Agora não dá para fazer e não dá para deixar do jeito que tá. Não dá, virou a Índia. Inclusive, eu quero citar aqui um projeto que teve, que aconteceu aqui no Pacuti, que também faz referência à questão do trânsito, que foi na época do Paulinho do Ouro. Né? Eu achei bem interessante, um projeto que tinha até o Detran também era envolvido, então o próprio Detran era um projeto que ele reafirmava, né, a questão do uso do capacete, né, que a gente sabe que, como o Richard falou, que a gente tem um gama grande no fluxo de motos, né, tanto na sede como no município em geral. Então, se a gente for contar que as pessoas que realmente usam capacete são poucas, e a maioria dos meninos aí que trabalham no hospital, principalmente, vê aí que o uso do capacete assim é prioridade. Então, queria até pedir licença, depois eu vou dar uma olhada nesse projeto dele, né, e ver como é que a gente faz uma adaptação. O presidente, se a Vossa Excelência me dá licença, para pontuar aqui uma questão, o regimento interno dessa casa, ele prevê, né, que além das comissões permanentes, podem ser criadas comissões temáticas e temporárias, né? E eu notei que essa questão do trânsito é uma questão que preocupa a todos vocês, né? Então, dando aqui a minha humilde sugestão, a gente poderia aí, né, criar uma comissão nesse sentido, né? A gente veria quem é que queria participar, a gente criava essa comissão e dentro dessa comissão poderia se iniciar um trabalho, né? E a discussão é ampla, um trabalho de conscientização, a gente, né, dar uma analisada, ver o que é que existe de legislação municipal em relação a isso, né, o que aqui existe, adequar e tentar, através dessa comissão, né, fazer com que essa preocupação de vocês, né, se transforme em ações efetivas para procurar resolver aí esse problema que, pelo que eu vi, aflige aí muita gente, né? E à disposição, né, para a gente encampar esse projeto, caso Vossas Excelências tenham interesse, tá bom? Presidente, uma parte.
é uma discussão muito ampla, né, sobre essa questão do trânsito. Eu acho que, principalmente quando se fala em situações mais drásticas, fotossensor ou qualquer tipo de notificação de penalização, acho que isso aí seria o último caso. O que a gestão hoje tem que se preocupar, primeiramente, é a manutenção adequada nas nossas ruas, porque não é só o nosso povo que reclama, o turista que vem para a cidade reclama. Nós já vem reclamando há mais tempo, já vem sofrendo com isso há mais tempo, então tem que ter... vai recuperar o paralelepípedo? Beleza. Vai colocar um intertravado, um sonho? Joia. Vamos correr atrás disso, resolver o problema. E começar a trabalhar uma educação no trânsito, paralela a isso. Se não der certo, se a população não entender que não quer buscar uma melhoria por si mesmo, aí vai para uma coisa mais objetiva. Um autarquia de trânsito, fotossensor, mas eu acho que isso é depois. Primeiro vamos tentar resolver o problema que estamos sofrendo hoje, uma educação de trânsito e a manutenção das nossas ruas. Porque não é só nosso povo que está sofrendo, que está reclamando. O turista, quando vem, que vai vir agora no carnaval, vai reclamar da péssima manutenção. Então é isso que a gente precisa o quanto antes. Uma coisa que é muito importante, o Fernandinho falou aí do carnaval, é muito importante que os secretários eles se juntem e se reúnam para ver a logística do carnaval, principalmente a CEINFRA, porque não é só limpeza não, é trânsito, é como recepcionar o turista, é como desafogar, é como passar, se o quadro é pequeno é dobrar, tá entendendo? Porque a cidade para. A logística da Secretaria de Cultura, de Cultura, que é responsável pelo evento, como vai botar o palco, como vai fazer a cidade circular, tudo isso é sentar, planejar, botar no papel e executar. Porque senão vira outro caos. E a cidade está cada vez mais, graças a Deus, recebendo pessoas, mais e mais gente. Isso não é ruim não, isso é muito importante para a economia do município. Entendeu? Eu lembro que enquanto eu era secretária escolar, na minha escola Menezes Pimentel, eu entrei em contato com... Eu era um médico que era responsável pelo setor da questão de problemas, né, de acidentes de trânsito, principalmente com motos. E ele se disponibilizou a vir dar palestras nas escolas, né, no próprio município. E eu acho que nessa semana, assim, uma semana que antecede o carnaval, seria bem interessante a gente fazer programações, principalmente as secretarias, né, nós, enquanto vereadores, também a gente fazer algum movimento em relação à questão dos cuidados no trânsito. Então, a gente vai colocar o requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 22/2025, de autoria do vereador Fernando Moreira Pontes. Requer do secretário de Infraestrutura a construção de um bueiro nas proximidades da residência da senhora Dona Toinha, localizada próxima à antiga escola da Timbaúba. 12 de fevereiro de 2025. Presidente, esse local já tem gerado vários transtornos de muitos anos, né? Porque é um local que recebe uma quantidade de água nessa quadra invernosa muito grande. E para resolver o problema, seria a construção de um bueiro, né? Inclusive, hoje a equipe da CEINFRA está lá, já desde a semana, o início da semana, a equipe da CEINFRA está lá fazendo manutenção, né, em alguns altos, pontos mais críticos. Mas lá, mal começou o inverno e já está ruim, né? Eu citei aqui, inclusive, um ponto de referência para que as pessoas, vocês aqui presentes, como também as pessoas que estão ouvindo, tentem assimilar o local, né? Mas lá precisa o quanto antes a construção de um bueiro para resolver o problema.
porque todo ano é a mesma coisa. E já chegou a ficar intransitável até para ônibus, né? Existe a questão do escolar que passa lá, imagina os carros pequenos. Então a gente, para amenizar o problema, resolver o problema, seria a construção de um bueiro. Coloco o requerimento em discussão e pergunto aqui algum vereador quer se pronunciar. Então, a gente coloca em votação o referido requerimento. Não, obrigado. Eu entendo o resto. Isso. Obrigado. Jussi Romero. Requerimento aprovado. Requerimento número 23/2025, de autoria do vereador Fernando Moreira Pontes. Requer do secretário de Infraestrutura a realização de serviços de manutenção e melhoria no trecho da ladeira localizado nas proximidades da residência da senhora Dona Eugênia, nas imediações do cemitério do Castelo. 12 de fevereiro de 2025. Presidente, seria a manutenção, né, de um alto, para quem não está se localizando aí, fica logo após o cemitério Sítio Castelo. É um alto ruim, né, tem um fluxo também de água, também tem que ter essa atenção em retirar a água, porque como nós temos a rota da creche, dos alunos da São Sebastião, dos alunos também do Menezes Pimentel, então, e fora os carros, caminhões, carro pequeno, então é um fluxo muito grande e acaba acelerando, né, o desgaste daquele alto, porque senão retirar as águas. Então é necessário que faça esse trabalho lá com urgente, porque também está ficando muito ruim, né? Então, em conversa com o próprio secretário, que foi que eu falei para ele, a gente trocando as ideias, o que ele tem que fazer? Nesse período, nos cantos baixos, colocar um cascalho, porque não tem também como fazer uma manutenção completa. Mas nos altos, de difícil acesso, tem que ser feita a manutenção com material adequado. E com a utilização do compactador, que é aquele equipamento de placa, né? Que é o que resolve o problema. Prova isso, eles fizeram manutenção, né, no ano passado, na Ladeira do Ouro, utilizando o compactador e resolveu o problema, mas utilizando o arisco. Resolveu o problema. Então, nos altos, concordo que seja feito dessa forma e não coloque pó de pedra, como colocaram em outros períodos, e que gerou foi mais transtorno. No baixo, tudo bem, mas nos altos tem que ser feita a manutenção adequada. Então, seria mais esses pontos específicos, né, ele amenizando logo para não gerar mais transtorno e atrapalhar o trânsito local. Coloco o requerimento em discussão, se algum outro vereador quiser se pronunciar. A nível de sugestão, minha gente, a gente tem a oportunidade aqui, se a gente puder gravar vídeo, principalmente nessas intervenções da chuva, eu acho até mais rico, né, o nosso requerimento, porque a gente vê exatamente como fica, né, a situação. Então, quem puder fazer fotos ou vídeos, a gente tem a oportunidade de passar aqui para os outros colegas verem, porque se torna até mais viável, né? É muito importante essa questão do vídeo, vou citar o exemplo. Nós tínhamos um funcionário na Ladeira do Ouro, o Manel, e ele hoje é aposentado. O que é que ele fazia nas primeiras semanas do ano, começando o inverno? Subia até início começo da ladeira ali perto do rolador e descia na chuva, tirando as águas das estradas. Então ele já conhecia, já sabia onde é que precisava, conhecia tudo, fazia tudo direitinho. Isso melhorava demais porque as estradas não sofriam tanto com a questão de água. Aí o pessoal fizeram vários bueiros no Ouro. O pessoal na gestão fez vários bueiros, 16 bueiros, se não me engano, na Ladeira do Ouro. Tem bueiro hoje que não tem serventia nenhuma, não tem fluxo de água. Porque quem fez o projeto lá não conhecia a realidade, não pediu opinião, não viu a situação, não pesquisou. Então, assim, foi construído bueiro que não tem serventia nenhuma, só cai água quando chove, aquela chuva, a água da chuva, que não tem água, não tem fluxo para lá. Então, assim, é importante esses pontos que a gente tem mais acesso, que a gente tem que visivelmente possa ajudar
né, e buscar a solução com essa questão do vídeo. Ajuda demais. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 24/2025, de autoria do vereador Ivanilson Araújo Marques. Requer do secretário de Infraestrutura o recapamento asfáltico do trecho que liga a CE 065 à localidade de Macapá. 12 de fevereiro de 2025. A todos e a todas. Esse requerimento que a gente faz sobre esse asfalto é porque tem manutenção, às vezes faz manutenção, tampa um buraco aqui, outra colar e o outro arrebenta. Eu queria que passasse outro asfalto por cima para poder ficar tudo iguais, porque senão não aguenta não. Coloco o requerimento em discussão. Se algum vereador quiser se pronunciar sobre o mesmo, fique à vontade. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado. Agora colocamos os requerimentos verbais. Dando prosseguimento, dou início ao momento destinado aos requerimentos verbais. Solicito que os vereadores que desejem apresentar requerimentos verbais se inscrevam ou se manifestem. Bom dia a todos aqui presentes e aos demais que nos assistem pelas redes sociais. O segundo é? Bom dia a todos aqui presentes e aos demais que nos assistem pelas redes sociais. O meu requerimento vai para a Secretaria de Infraestrutura. Pedir a limpeza do rio, ao entorno do rio Pacuti, começando ali no arco, indo até na passagem do nosso sítio. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levante, se manifeste. Requerimento aprovado. Não, só isso. Próximo. Bom, boa tarde a todos. Meu requerimento também vai para a infraestrutura. São dois requerimentos, mas eu quero que faça em um só. Primeiro, a manutenção da Estrada da Madalena. Existe um trecho lá que a água toda vida entra para a estrada. Eu acho que chegasse lá com o trator lá, ele conseguiria tirar essa água de dentro da estrada. Uma vez que essa água entra na estrada, ela danifica. E ver a questão das luminárias da Madalena, que tem 3 luzes queimadas. Esses são os meus requerimentos. O outro requerimento era aquele do trânsito, né? Que a gente pegou a carona com o Joanes, que a gente gostaria só que preparasse o requerimento para que todos assinassem. Boa tarde. Coloco o requerimento em votação. Quem aprovar, permaneça sentado, e quem não concordar, se manifeste.
Requerimento aprovado. Boa tarde. Gente, o requerimento também é para a Secretaria de CEINFRA, né? Queria que verificasse uma questão. Lá em Areias foi feito aquele calçamento, presidente, que sobe ali no alto do campo, né? Um calçamento novo e que já está se desfazendo, né? Por conta das chuvas, mas já está se desfazendo. Eu creio que é com a Secretaria de CEINFRA, justamente com a empresa que fez, né? Tem que ver quem vai realmente procurar solucionar lá o problema. Porque se não for solucionado logo, vai causar um dano lá e um trabalho perdido, né? Eu creio que é a questão de algum escoamento, algum bueiro que precisava ter sido feito e que não foi feito no local correto, né? Mas gostaria que fosse revisto isso aí. E o outro requerimento também poderia ser um sódio. Deixa eu falar logo o outro. Eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. O outro lá em Areias também, né? Ali próximo da casa da Jus, naquela rua de trás, abriu-se um buraco muito grande, que eu creio, quando eu passei, já faz uns 3 dias, já estava grande. Se tiver chovido hoje, choveu, né? Deve estar bem maior. Então, está realmente impactando o trânsito, né? Por conta do esgoto, porque lá em Areias nós temos um problema imenso, porque as pessoas estão jogando o seu esgoto para o meio da rua. Então, acumula água da chuva, acumula água do esgoto, e aí tá lá um buraco imenso. Eu já até conversei com o secretário, ele falou que ia, mas tem que ir com urgência, porque lá realmente está um problema imenso. Tá certo? Os colegas vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Próximo, Ricardo. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, público presente. Gostaria de começar agradecendo aqui ao secretário de Infraestrutura, seu Clésio, pelo paliativo que ele fez, né, nas passagens molhadas do Oiticica. Não foi bem o requerimento que eu tinha feito no ano passado, né, mas foi um paliativo, ficou muito bom. Mas meu requerimento mesmo, gostaria de solicitar a instalação dos refletores da quadra da colina, bem como também a limpeza aos redores da quadra, tá bom? Só isso. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Próximo, Ricardo. Quem é o próximo? Sou eu? Eu fiz aqui até solicitei a colega Jusileide para mostrar um vídeo aqui passo aqui ao vice-presidente, a presidência. Passo aqui a palavra, o requerimento da Sônia, a presidente. Ainda estou me acostumando com esses detalhes. Em relação ao que eu citei aqui, a questão da água, do acúmulo de água que está prejudicando algumas residências lá na comunidade do Bonfim, na Vila do Bonfim. Eu gravei aqui alguns vídeos que mostram esse problema. Pronto, aí nesse vídeo mostra o acúmulo da água que vem da estrada
e se acumula em frente à residência. Isso aí está no início da chuva, né? Tem um vídeo mais na frente que ele já mostra ele entrando, a água entrando dentro das residências, que inclusive ano passado, essas mesmas residências, elas, né, teve gente que perdeu um monte de os móveis, perdeu muita coisa, né, em casa, porque aí foi construído ano passado uma passagem molhada, mas eu não sei exatamente se foi isso, né, ou se também pode ser um bueiro que é muito estreito e a água não consegue escoar, né? Então, eu queria pedir à CEINFRA que desse uma olhada, né, fosse lá com o engenheiro, inclusive falei com o doutor Felipe, para ver exatamente como poderia interferir nesse problema aí, para que seja resolvido. Quem concordar com o requerimento da vereadora Sônia, permaneça sentado. Quem tiver alguma manifestação, se manifeste. Requerimento aprovado. Passo a palavra para a presidente. É encerrado os requerimentos, né? Iniciaram, já foram. Pronto, o vereador Nilson pediu aqui a palavra. Eu queria pedir à CEINF que desse uma olhadinha na encanação das valetas da água que vai para os Pompeu. É um requerimento, faz um requerimento aqui. Porque foi feita a encanação da água dessa água que vem do açude de Macapá, né? Aí falta o trator abrir as valetas para o lado dos Pompeu, porque a prefeitura entrou com o serviço, eu acho que a outra é por causa com a Cinzar. Aí está faltando esse pedaço para fazer lá. Dê uma olhadinha. Quem concordar com o requerimento, quem aprovar, fique sentado, e quem for o contrário, se manifeste. No caso aí não tem mais, né? Não, eu digo para aprovação. Requerimento aprovado. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer, né, o secretário Clésio por ter respondido meus requerimentos. Também agradecer a ele pela a reforma que ele está dando nos trechos mais críticos lá na Timbaúba, que foi um requerimento que eu fiz. Mas também pedir que ele dê uma olhada especial para a Serra Verde. Eu visitei essa comunidade lá semana passada. E as pessoas me relataram lá a situação das crianças que estão perdendo aula porque o escolar não está conseguindo subir para a ladeira da Serra Verde. Então, eu peço que ele dê uma olhadazinha especial lá nessa área onde o escolar não está conseguindo passar, para essas crianças não ser prejudicadas. Eu até entendo que nós estamos no inverno e que esses constrangimentos acontecem. Mas a gente também tem que entender que as crianças não podem ficar sem ir para a escola sendo prejudicadas. Quem concordar com o requerimento da vereadora Carol, permaneça sentado. Quem for o contrário, se manifeste. Requerimento aprovado. Encerrando os requerimentos, iniciaremos o espaço reservado ao tempo livre, facultando a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar sobre temas relevantes para o município ou apresentarem explicações pessoais. Os que pretendem se manifestar, inscrevam-se no sistema eletrônico. Só eu? Primeiro, eu quero parabenizar ao município de Pacuti. Eu sou a primeira, né? Pronto. Quero parabenizar o município de Pacuti,
à Secretaria Municipal de Educação pelo o selo, né, o selo ouro, que é um selo nacional, né, que acho que alguns tiveram a oportunidade de ver aqui, que eles foram até em Brasília para receber esse selo, um selo de grande importância para a nossa educação, né, é o selo, o programa Criança Alfabetizada, né, ao qual esse selo se refere. E quero parabenizar a todos, a toda a comunidade escolar, né, em especial a secretária de Educação, aos professores que estão diretamente, né, nas salas de alfabetização. Eu, como professora educadora, que também já trabalhei com a alfabetização, sei que não é fácil, né, que são muitos desafios, e por isso eles precisam receber esse reconhecimento por conta, né, desse prêmio. Os pais que também colaboram com esse desempenho dos alunos, a toda a comunidade escolar, né? Professores, pais, alunos, e dizer que esse foi um prêmio assim, bem recebido, né? Quero parabenizar novamente a esse grupo de professores, alunos e a comunidade escolar. Também quero parabenizar alguns aniversariantes do mês, né? Nosso colega de trabalho, Kaique, que não colocou no grupo, ele aniversariou sábado passado, né, Kaique? Quero parabenizar também minha neta, também, que é no mês agora no dia 18, a Clarice. Também quero parabenizar a minha filha Ianca, que é do dia 29, que esse ano ela não completa ano. E a todos os aniversariantes, né, que estão nos ouvindo nesse dia. Parabéns. Gente, boa tarde mais uma vez. Sônia, você tirou as palavras da minha boca, viu? Mas era justamente para parabenizar, né, a Secretaria de Educação, os professores, a gestão pelo apoio a essa secretaria, né, pelo avanço que nós sabemos que Pacuti está realizando, está tendo, né? E sabemos que a educação é a base de tudo. Então, para mim, e creio que para todos, é grande alegria a gente ver, né, a nossa educação avançando e ganhando esses prêmios, né? Porque esse foi um prêmio, assim, posso dizer, nobre, né? Mas já ganhou vários também, né? Então, assim, tá de parabéns, fiquei muito feliz. E é isso, a educação é a base de tudo, não é tudo, mas é uma grande base, né? Então, nosso município está no caminho certo. E queria também, já que estamos aqui no tema livre, venho observando, gente, que a Secretaria de CEINFRA, que quero parabenizar o nosso secretário pela atenção, né? Assim como o nosso secretário também de Educação, de Saúde, de Assistência, pessoas realmente muito atenciosas, como outros também. Mas observamos que as demandas que aqui saem, a maioria é para a Secretaria de CEINFRA, né? Então, vem aqui minha preocupação, como já fui um secretário, eu sei que eu entendo que talvez ele quer resolver tudo, né? Mas ele não vai conseguir se a gestão não tiver um olhar para aquela secretaria e, com certeza, aumentar o quadro de servidores ou contratar uma empresa, dividir o que tem que ser feito, porque as demandas são imensas e cada demanda que a gente aqui se coloca são demandas essenciais. Não tem como dizer assim, não, essa é prioridade, essa não é. Acho que o que a gente está trazendo aqui nesse momento é prioridade, né? Então, queria pedir, em nome da nossa presidente, né, em nome de vocês todos, que revise isso, né, esse quadro de funcionário, o que pode ser feito para que ele possa realmente trabalhar, né, com mais tranquilidade, porque eu creio que com tantas demandas ele vai sofrer, viu, psicologicamente, porque eu sei que a gente fica adoecido, né, e não conseguir realmente querer e não conseguir, porque eu creio que já está acontecendo isso. Então, eu queria pedir isso aí, né, que tomasse as devidas providências para ver a questão da equipe, para que as coisas andem melhor, tá certo?
Quero pedir licença para continuar aqui falando, só aproveitando aqui a deixa da Romênia, parabenizar o Clésio. Eu sei que é uma secretaria que são muitos desafios a serem é muito complexa uma secretaria. Eu até conversando essa semana com o Paulo, a junção, a união das secretarias. A CEINFRA, ela presta serviço a todas as outras secretarias, ela chega junto, né? A Romênia sabe disso. A educação, a assistência, saúde, mas poucas chegam junto com a CEINFRA, não por questão de desunião, mas pela questão mesmo porque é muito pesado mesmo, né? Sim, pessoal, e outra coisa, eu não posso deixar de parabenizar o meu esposo, que próximo domingo também vai estar aniversariando. Porque senão, leva carão quando chegar em casa. Obrigada, pessoal. Gente, só pegar aqui a deixa aqui de parabenizar a educação, de dizer que é o maior exemplo de coletividade esse prêmio. Porque sozinho ninguém consegue nada, né? Então, assim, é muito importante um prêmio desse para a educação, para o município, e é um exemplo de coletividade, e é isso que a gente quer que tenha todo o município, né? Entre nós, vereadores, entre a gestão, esse espírito de coletividade para que possamos avançar, né? E é isso aí, é a minha deixa. Eu estava até olhando aqui o calendário. Não havendo mais matérias a tratar e questões a serem resolvidas, declaro encerrada a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será dia 26 de fevereiro. Por fim, agradeço a presença de todos os presentes e as pessoas que estão nos escutando via Facebook, via o site da Câmara. E, senhores vereadores e vereadoras, pelo excelente trabalho, desejo uma boa tarde e um ótimo restante fim de semana, né? Uma restante semana, que Deus abençoe a cada um de nós.